Olá, boa noite. Estou muito feliz de ter você aqui hoje no Mundo FG comigo. Pessoal, por ano, mais de 800 mil pessoas recebem diagnóstico de câncer de fígado no mundo todo. Esse tipo de câncer é um dos que mais levam à morte, né? Um câncer que pode desenvolver para uma gravidade. Então, hoje, nós vamos falar dessa doença. Vamos tirar dúvidas sobre prevenção, possibilidades de tratamento também. Todas as suas perguntas que você quiser enviar pelas nossas redes sociais serão respondidas aqui por médicos especialistas no Mundo FG. Vou receber também o Gustavo Soares pela internet para contar os eventos que vão rolar na universidade na nossa agenda clássica de sexta-feira. Vamos lá então, pega um café, se acomoda que o Mundo FG está só começando. Antes de apresentar os convidados, eu quero fazer a minha autodescrição, né? Pensando na acessibilidade para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos. Hoje eu estou usando uma blusa azul, uma calça jeans azul também. Atrás de mim tem uma TV com o logotipo do Mundo FG e uma parede cheia de desenhos coloridos nos tons de amarelo, vermelho e um azul meio esverdeado. Vamos lá que eu quero apresentar para vocês os médicos que vão contar para a gente hoje um pouco sobre a saúde do fígado, os fatores de risco, enfim, vamos tirar várias dúvidas aqui hoje. Ó, eu recebo Claudemiro Queirese Júnior, professor da Faculdade de Medicina da UFG e chefe da Unidade de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas aqui da Universidade. Professor Claudemiro, muito boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Letícia. Muito bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Posso seguir com a minha autodescrição? Por favor. Por favor. Ok. Eu sou um homem de pele clara, cabelo curto, uso óculos. Hoje eu estou usando aqui, em homenagem à nossa audiência, uma gravata vermelha sobre uma camisa branca e ao meu fundo tem um quadro com imagens geométricas. Maravilha. Está aqui com a gente também Edmond Campion, professor da Faculdade de Medicina da UFG, médico cirurgião de fígado e transplante hepático do Hospital das Clínicas aqui da UFG. Professor Edmond, boa noite, seja muito bem-vindo também, tudo certo? Muito boa noite, Letícia. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bem, na minha autodescrição, eu sou um homem de 41 anos, pele clara, relativamente alto, cabelos curtos e com um terno, camisa verde por baixo. E atrás de mim tem uma televisão com uma parede relativamente cinza. E agradeço mais uma vez o convite. A gente que agradece e os professores estão aqui para tirar as dúvidas de vocês. Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, @TVUFG, Facebook, Twitter e YouTube. Tem transmissão ao vivo, é só ir lá no chat para deixar sua pergunta, tá? Estamos também no WhatsApp, o 62991811406, e já vai aparecer um QR Code aqui na tela, que se você apontar a câmera, você baixa bem rapidinho o nosso aplicativo. Você pode mandar mensagem para a gente por meio dele ou assistir a programação também ao vivo pelo smartphone. Bom, eu queria começar perguntando para o Dr. Claudemiro, então, existem sinais, professor, de que tem alguma coisa errada com o fígado ou geralmente no início os problemas são mais silenciosos? Como é que a gente pode se observar em relação a isso? Muito bem, obrigado pela pergunta. As doenças do fígado podem ser agudas ou crônicas. Geralmente, os tumores, que é o objetivo da nossa discussão hoje, estão nessa segunda categoria. São doenças relativamente silenciosas. Muitas vezes, quando aparece algum sintoma do tipo uma massa abdominal palpável, ou uma perda muito expressiva de peso, ou mudança na coloração dos olhos e da urina, que se tornam amarelos, isso muitas vezes é indicativo já de uma doença avançada. De forma que é importante estar atento a alguns aspectos de prevenção de uma forma geral, como eu sei que nós vamos tratar um pouco mais adiante na nossa conversa. Com certeza. Doutor Edmond, como que a gente pode pensar que um fígado doente, por exemplo, um caso de um câncer, prejudica o funcionamento do corpo todo, né? Qual que é o impacto para uma pessoa que tem o fígado comprometido? Bem, Letícia, é uma ótima pergunta, né? Como o professor Claudemiro falou muito bem, a manifestação clínica da doença crônica do fígado, assim como o tumor, ela é um evento relativamente não tão frequente. Geralmente os pacientes
quando vão ter esse diagnóstico, eles são assintomáticos, eles não apresentam sintoma. Mas quando eles apresentam, eles podem, de fato, ter uma enorme perda de qualidade de vida, como, por exemplo, água na barriga, né? O professor Claudemiro falou muito bem, a perda expressiva de peso, que pode levar o paciente a sentir muita fraqueza, indisposição. Alguns casos, até o paciente pode apresentar veias dilatadas no esôfago, que nós chamamos de varizes, podendo vomitar, perder uma grande quantidade de sangue. Enfim, tudo isso faz com que, de fato, o paciente perca sua qualidade de vida, impedindo até mesmo que ele exerça suas atividades habituais, como o trabalho, por exemplo. Ô, professor Claudemiro, o que causa câncer de fígado? Existem fatores de risco, pessoas que têm mais risco, né, de ter a doença? Sim, há algumas coisas que são fatores predisponentes e essas populações acabam tendo chance aumentada de desenvolver um tipo de tumor, em se falando dos tumores primários do fígado. Então, aqui eu vou fazer uma consideração ao final da minha fala. No tipo de tumor primário do fígado, que é o que a gente chama de carcinoma hepatocelular, o grande problema são as doenças crônicas do fígado, geralmente causadas por abuso de bebida alcoólica ou por doença viral crônica. Recentemente, e com grande participação aqui no mundo ocidental, nós temos observado também que a doença hepática gordurosa do fígado pode muitas vezes levar à cirrose e se complicar com o câncer. Então, o câncer, na verdade, não seria uma apresentação de princípio. Ele seria uma complicação de pessoas que têm uma cirrose, ou seja, uma doença hepática avançada, de origem viral, vírus B e vírus C, da hepatite, de origem alcoólica e também de origem metabólica, no caso da doença hepática gordurosa não alcoólica. Existe uma segunda categoria de tumores no fígado, que acomete aquelas pessoas que não têm nenhuma doença primitiva do órgão. E é importante que se diga, porque é uma doença que é a terceira neoplasia mais comum em homens e mulheres na região centro-oeste. Eu estou falando de algo como 17 casos novos por 100 mil habitantes na nossa região, que é o câncer coloretal. Então, uma parte robusta dos pacientes que têm câncer coloretal, em algum momento da sua vida, podem ter uma metástase no fígado. Então, se trata também de um tumor maligno, mas que é secundário e não primitivo do órgão. Tem diferença, doutor, do primitivo para o secundário? Tem algum tipo que é mais grave ou não? Eu diria que a gravidade ela é produto, naturalmente, da doença oncológica com o status do paciente. Existem pacientes que sofrem disso, mas que têm uma boa qualidade de vida, tem uma boa saúde do ponto de vista funcional, né, boa saúde cardiovascular, boa saúde nutricional, e isso ajuda muito na decisão do tratamento a ser oferecido. O que nós temos que chamar a atenção é para a frequência. Então, hoje, é mais comum no nosso meio a gente ter o tumor secundário, que é a metástase do câncer coloretal, em pacientes que têm adenocarcinoma dessa região. E isso é uma doença que pode também ser acompanhada, principalmente naquelas pessoas que têm história familiar de câncer de intestino. Isso que eu ia perguntar para o doutor Edmond, qual que é a genética, como é que ela entra nessa história, né? Porque a gente viu que em muitos casos é uma complicação de outras doenças, mas nesse segundo caso, então, que é uma metástase, pode ter uma influência genética, doutor? Letícia, nós sabemos que a influência genética, ela de fato pode acometer uma diversa gama de tumores, né? Não só tumores intestinais, como tumores de mama, tumores de pulmão e até mesmo, por exemplo, tumores de pâncreas. Mas, de uma forma geral, as pessoas precisam entender, e a população, que o câncer, ele é decorrente de uma série de fatores que vão causar. Então, não só os fatores genéticos. Por exemplo, a doença polipóide, que é uma doença intestinal, que tem uma expressão familiar genética, ela de fato pode aumentar o risco desse paciente apresentar um tumor de intestino, e esse tumor de intestino pode se manifestar, pode dar uma metástase à distância e acometer o fígado. De uma forma geral, para o tumor primário do fígado, os principais fatores de risco não são as doenças genéticas, né? São principalmente as infecções virais, a hepatite B e C, tá? E
como o professor Claudemiro falou muito bem, né, algo que vem crescendo além do etilismo, né, da pessoa estar bebendo mais, é sem dúvida alguma a doença hepática gordurosa, gordura no fígado. Professor Claudemiro, então, para eu falar em prevenção do câncer de fígado, eu tenho que falar em prevenção de doenças do fígado, seria isso? Como é que se cuida para evitar esse problema? A gente já comentou aí do abuso de bebida alcoólica. É uma coisa que evitar fazer, então, né? O Edmond, ele mencionou de maneira muito precisa que nós temos fatores que predispõem e fatores que corroboram o câncer. Então, do ponto de vista predisponente, no câncer, principalmente coloretal, a história familiar é muito importante. Então, pessoas que têm na sua família, irmãos, pais, avós, que tiveram câncer de intestino, é mandatório que ao redor dos seus 40 anos, chegando próximo da quarta para a quinta década de vida, que eles façam um exame do intestino, que é a colonoscopia. Ele é capaz de detectar pequenas alterações na mucosa, chamadas de pólipos, que podem ser retirados e coibir a existência futura de um câncer naquela região. E falando dos hábitos, né, que é um outro aspecto muito importante, é importante acompanhar o calendário vacinal, lembrar que para a hepatite B nós temos uma vacina muito eficaz, que é uma vacina aplicada em 3 doses, a primeira dose, uma dose com 1 mês, uma dose com 6 meses da primeira, e protege de maneira muito eficaz quanto à ocorrência de uma hepatite B nessa pessoa. Naturalmente que o hábito, né, o alcoolismo é uma coisa muito presente na nossa região e que também tem que ser visto com preocupação. Então, professor Edmond, eu queria falar um pouco dessa relação com a hepatite. Em que situações a hepatite pode acabar desencadeando num câncer de fígado? Como é que você faz o controle, enfim, né? E o diagnóstico também, tem testes, como o professor falou, tem vacina, também tem muita forma de prevenir, né? Sim, Letícia, essa é uma pergunta importante, uma vez que nós estamos diante de uma pandemia onde as pessoas questionaram muito, né? Se teve muita desinformação mostrando, questionando a eficácia das vacinas. E, de fato, somos um país extremamente importante e tradicional em relação à utilização das vacinas. E a vacina da hepatite B talvez seja um dos mecanismos mais importantes na prevenção desse câncer. Então, quando o paciente não se vacina, por exemplo, com hepatite B, e eventualmente ele adquire uma infecção viral pelo vírus da hepatite B, que pode ser, por exemplo, adquirido pela transmissão sexual, por uma transmissão por sangue, né? Apesar disso ser muito seguro hoje em dia, a utilização de drogas injetáveis, enfim, esse vírus presente no organismo, em uma porcentagem pequena dos pacientes, relativamente pequena, em torno de 30%, podem, de fato, fazer com que haja uma agressão do DNA das células hepáticas e isso trazer mutações que eventualmente podem desenvolver o câncer. Lembrando que isso ocorre na minoria dos pacientes, não é na maioria, né? Então, um dos mecanismos importantes da detecção precoce dessas hepatites virais é um simples exame de sangue, que funciona ou através da detecção do antígeno, né, que é um dos componentes do vírus, no caso da hepatite B, ou, por exemplo, a detecção de um anticorpo que é produzido no organismo contra a hepatite C, por exemplo. Então, um exame simples, muito tranquilo, que auxilia na detecção dessas doenças que são relativamente importantes. Perfeito. Doutor Edmond, falando um pouquinho agora de tratamento do câncer de fígado, que possibilidades que existem hoje e em que casos, né, é recomendado o transplante, doutor Edmond? Bem, Letícia, essa é uma pergunta muito complexa, mas que envolve uma abrangência que, a partir do momento que nós detectamos, né, ou seja, aquele paciente que apresenta uma doença crônica, uma cirrose, e essa cirrose, né, termina sendo um dos mecanismos da formação daquele câncer. Nós precisamos avaliar a condição clínica desse paciente, como ele se encontra, a sua condição física, tá? E se esse paciente tem uma condição clínica adequada, a gente avalia, após isso, 2 perspectivas. Uma delas seria o estágio, né? Em que estágio estaria a doença do fígado? Se restrita ao fígado ou se essa doença se disseminou para outros órgãos à distância. E o terceiro ponto é a reserva funcional, ou seja, se aquele fígado
apresenta descompensações clínicas. O fígado, portanto, quando ele de fato tem uma cirrose, ele apresenta aquelas descompensações iniciais que a gente falou no início da entrevista, né? Como água na barriga, que é ascite, confusão mental, vomitar sangue. Então, nesse contexto, o paciente que apresenta cirrose com descompensação clínica e a presença de tumor, nós indicamos transplantes, em alguns casos específicos, aquele tumor que é restrito ao fígado e que apresenta alguns critérios de dimensão. Então, é bem criteriosa a opção do transplante, né? Eu queria saber um pouquinho mais, então, doutor Claudemiro, como é que esse transplante ele é feito e existe uma fila específica? Como que está hoje aqui no estado, por exemplo? Muito bom. Só um adendo, Letícia, que eu acho muito importante que o público leigo entenda. Hoje não existe apenas uma alternativa de tratamento para o câncer de fígado. O transplante é um tratamento extremo. Na minha opinião pessoal, é o melhor dos tratamentos porque você substitui o órgão por um órgão novo. Então, você trata tanto a doença que causou o problema, que foi a base do câncer, quanto o câncer em si. Entretanto, ele, como o Edmond mostrou, ele tem critérios de seleção, nós temos critérios legais para poder listar um doente para um transplante de fígado. Então, é muito importante que os pacientes procurem equipes multidisciplinares, porque para toda doença oncológica sólida do aparelho digestivo, o tratamento que leva a maior chance de sobrevida é sempre operatório, é a retirada do tumor. Então, é muito importante que não se faça um tratamento sem ouvir um cirurgião e sem ouvir uma equipe que tenha uma política de tratamento. Isso feito, o que acontece é que equipes credenciadas, nós temos uma equipe credenciada, tenho o prazer de trabalhar com o professor Edmond nessa equipe. Quando temos um paciente que é consensual entre nós, clínico, oncologista, que merece e se enquadra nos critérios legais, nós, então, encaminhamos os dados desse paciente para a Central Estadual de Transplantes, que é a curadora, é quem tem a lista de pacientes do estado de Goiás. E uma vez feito isso, a Central de Transplantes ela é municiada com todos os dados de tamanho da doença, tipo sanguíneo do paciente, nome e todos os dados demográficos da pessoa. E quando há uma doação, então temos uma doação aqui na nossa região, se houver compatibilidade, então o que a gente entende por compatibilidade? O tipo sanguíneo tem que ser o mesmo e tem que haver uma proximidade entre peso e estatura, entre o doador e o receptor. Então a Central de Transplantes faz esse cruzamento de dados, ela tem essas informações e ela nos avisa de que houve então a distribuição de um fígado para aquele paciente que está aguardando em lista. E nós, então, entramos em ação e fazemos o transplante. Perfeito. Pessoal, vamos para o intervalo rapidinho. Quero agradecer muito ao professor Edmond. Professor, muito obrigada, viu, pelas informações. Até a próxima. O professor Claudemiro continua com a gente já já. Você aí de casa também, que o nosso intervalo é bem rápido. Nós vamos falar daqui a pouco sobre outras possibilidades, né? Os professores comentaram aqui, tem várias possibilidades, algumas de tratamento do câncer de fígado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Até já. Mundo FG está de volta ao vivo para falar hoje de câncer de fígado, né? E a saúde desse órgão tão importante para o nosso corpo. A gente já falou aqui de como o fígado prejudicado acaba sendo muito prejudicial para o organismo como um todo. Eu quero reforçar o convite para você mandar suas perguntas, seus comentários pelas nossas redes sociais, @TVUFG, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Tem transmissão ao vivo, é só ir no chat para comentar. Estamos também no WhatsApp, o 629-9181-1406, e tem o nosso aplicativo, QR Code já vai aparecer aqui na tela, ó. Isso, e aí você aponta a câmera, baixa o aplicativo bem rapidinho, pode mandar mensagem pra gente ou acompanhar a programação ao vivo pelo celular. Gente, nesse segundo bloco a gente tem um novo convidado aqui para aprender um pouquinho mais sobre possibilidades de diagnóstico e também de um tratamento mais recente. É o Rodrigo Frota, radiologista intervencionista. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, boa noite, tudo bem?
Tudo bem, Letícia? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, eu queria então te pedir a sua autodescrição para começar. É, eu, eu tenho pele clara, uso óculos metálico, tenho um cabelo castanho, estou com a camisa azul clara com branco, estou na minha salinha aqui no Hospital São Francisco, uma salinha que tem um fundo branco. Perfeito. Pode falar, professor, desculpa. Não, é isso, é isso. Perfeito. Continua aqui com a gente também o professor Claudemiro Queiroz Júnior, que é chefe da Unidade de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas da UFG. Doutor Rodrigo, queria começar te perguntando o seguinte: quando a gente pensa em diagnóstico, né, do câncer de fígado, que possibilidades que a gente tem do diagnóstico de imagem? Qual que é a importância dele para o diagnóstico? O senhor está me ouvindo, doutor? Tá dando para ouvir? Ótimo. Nossa, estava preocupado. Pode repetir a pergunta, por favor? Sem problema. A gente queria saber um pouquinho sobre diagnóstico, né? Como é que os exames de imagem, qual que é o papel deles no diagnóstico do câncer de fígado ou até de outros problemas também no fígado? Hoje, felizmente, temos os aparelhos de diagnóstico por imagem evoluíram muito. Então, a gente consegue avaliar o fígado tanto pelos exames de ultrassom, que estão os aparelhos estão cada vez mais modernos, então a gente consegue ter mais segurança de perceber pequenas lesões no fígado que podem ser tumores, né? Então, a partir quando a gente percebe uma lesão suspeita, o paciente que tem cirrose hepática, principalmente, o ideal é ele fazer periodicamente exames de ultrassom. Em alguns casos, até fazer o exame de ressonância, que tem uma sensibilidade melhor para pegar pequenas lesões. Uhum. Então, assim, geralmente, a partir do momento que a gente percebe um nódulo suspeito pelo ultrassom, é feito um exame de tomografia ou ressonância magnética, que hoje existe uma classificação chamada LIHADS. É um laudo estruturado que a gente faz avaliando um fígado cirrótico, tentando caracterizar algumas lesões, tentando caracterizar a probabilidade dessa lesão ser um câncer ou não. Então, a partir dessa classificação, é uma avaliação multiparamétrica das lesões hepáticas, a gente consegue dar mais indícios que a lesão é um tumor ou não. E dependendo da classificação, se uma lesão tem uma alta possibilidade de ser um tumor maligno, né, essa classificação dá isso, a gente pode tratar essa lesão como se ela fosse um tumor maligno. E a gente vai decidir, né, qual vai ser a terapia, se vai ser cirurgia, ablação, transplante, quimioembolização, enfim, existe os critérios de Barcelona, que acho que esse ano fez 35 anos que existem esses critérios. Uhum. Mas, e os casos de dúvida, quando a gente não consegue classificar como alta probabilidade de ser um câncer, esses casos de dúvida, nós podemos fazer uma biópsia guiada por ultrassom, uma biópsia guiada por tomografia e confirmar um diagnóstico de hepatocarcinoma ou de algum outro tipo de tumor maligno e, a partir daí, partir para algum tipo de tratamento específico, né? E, doutor Rodrigo, esses exames, eles conseguem diagnosticar o tumor ainda que esteja ali naquela fase inicial, começando? Um dos grandes benefícios de nós realizarmos esses exames assim, periódicos e o paciente, principalmente o paciente que tem cirrose, não pode ficar muito tempo sem fazer esses exames, é a possibilidade de a gente pegar um tumor pequenininho. Uhum. Porque um tumor pequenininho, o tratamento dele é muito mais fácil, né? Inclusive, assim, o procedimento que eu faço, a ablação, ele é mais eficiente nos tumores pequenos. Então, se a gente pegar um tumor muito grande, às vezes a gente não consegue mais fazer um tratamento curativo, ou é bem mais difícil, mais complicado fazer um tratamento curativo. Então, assim, historicamente, o screening é feito por ultrassom, por ser um método mais barato, que não tem radiação, né, que não usa contraste.
mas o ultrassom consegue detectar muitos nódulos pequenos, mas ainda ele é deficiente. Então, hoje, o melhor método para detectar os nódulos pequenos, e além de detectar, a gente poder caracterizar esses nódulos, seria o exame de ressonância magnética. Aí sim, mas infelizmente é um exame mais caro, né? Não dá para fazer a cada 6 meses no paciente, mas essa é a realidade hoje em dia. Uhum. Doutor Claudemir, a gente falou no bloco passado dos transplantes e você comentou, né, que geralmente eles são para casos assim mais extremos, mais graves. Que outras possibilidades de tratamento a gente tem hoje para o câncer de fígado? Bom, considerando o diagnóstico do câncer, a nossa conduta tem sido, sem dúvida nenhuma, privilegiar o diagnóstico por exames contrastados. Então, só os exames que têm contraste, seja por tomografia, por ressonância, ela dá condições ao radiologista de fazer uma classificação Lee-Radix, como o Rodrigo falou, de maneira apropriada. E existem 3 tipos de categorias de tratamento. E a primeira categoria são categorias pretensamente curativas. Temos categorias onde você faz tratamentos suportivos, onde você não vai agir na doença oncológica, mas vai agir no bem-estar do paciente, e temos situações intermediárias. Do ponto de vista das opções curativas, são elas a ressecção hepática, o transplante ortotópico de fígado e os métodos ablativos. Por métodos ablativos, a gente entende como um conjunto de medidas, e isso começou nos anos 60, ainda no Japão, na Universidade de Chiba, quando se fazia a alcoolização de tumores de fígado, injetando etanol na intimidade daquele tumorzinho. Então, naquela época, não se tinha todo o recurso tecnológico que nós temos hoje. E a evolução nos permite hoje usar diversos tipos de energia para entregar naquela pontinha do tumor de forma menos invasiva e destruir o tumor in situ. Nós começamos fazendo isso aqui na região por volta dos anos 2000, com casos de ablação feitos ainda cirúrgica, do ponto de vista, era operatório, nós tínhamos que abrir e localizar os tumores com ultrassom intraoperatório. Isso hoje não é necessário, com profissionais como o Rodrigo, nós temos a opção de fazer isso em unidades de radiologia intervencionista, sempre dentro de um contexto multidisciplinar, como eu disse, isso tem que ser discutido com o cirurgião, tem que haver um planejamento. E existem também novas formas de energia. Você pode aquecer o tumor por radiofrequência, você pode esfriar o tumor por crioablação, e recentemente você tem ainda a possibilidade de usar uma outra forma de energia, que são as micro-ondas. Nosso primeiro paciente que usou essa tecnologia faz hoje 1 ano de tratamento. Ele foi tratado no Hospital Albert Einstein com a nossa equipe, recebeu uma ablação de um tumor de 8 centímetros junto com uma quimioembolização. Isso era um tratamento não curativo, era um tratamento intermediário, que era um doente que extrapolava os critérios para um tratamento definitivo. Então, ele está bem, hoje ele tem 1 ano de doença livre de progressão, e hoje tivemos uma recidiva que nós também vamos tratar de forma minimamente invasiva. Então, hoje nós temos vários recursos para poder oferecer para os pacientes com câncer de fígado. Perfeito. Falando nisso, doutor Rodrigo, a gente tem há pouco tempo aqui no estado de Goiás, né, a ablação por micro-ondas. O senhor é um dos envolvidos aí para trazer essa tecnologia para cá. Queria entender, de forma bem traduzida para a gente que não é da área, não é especialista, como é que isso é feito, né? E por que é menos invasiva, como o doutor Claudemiro estava comentando. Isso é bem importante, né? Isso. No tratamento do hepatocarcinoma, né, e de outros tumores hepáticos, existe uma preocupação grande em ser um procedimento minimamente invasivo. A cirurgia hepática convencional faz um corte grande na barriga, né, e traz uma certa morbidade para o paciente. Então, os pacientes idosos podem sofrer muito com essa doença. Então, assim, o procedimento de ablação, ele é minimamente invasivo. Nós fazemos um corte de mais ou menos 2 milímetros na pele, né, um corte muito pequenininho, não precisa nem dar ponto, e o paciente fica dentro de uma sala de tomografia,
nós somos guiados pelas tomografias, vamos fazendo algumas tomografias seriadas em um aparelho que ele é dedicado para isso, para radiologia intervencionista, tem vários recursos que permitem a gente ter uma agilidade e precisão no posicionamento da agulha, e colocamos essa agulha de ablação, ela é posicionada dentro do tumor, ou próximo ao tumor, de uma forma que a gente consiga gerar um tipo de energia, geralmente hoje para fígado é usada uma energia de calor, ou por radiofrequência, que gera um calor, ou micro-ondas, que é a tecnologia nova. E esse calor gerado aquece o tumor a uma temperatura acima de 60 graus, o objetivo é matar o tumor completamente, e além de, vamos falar, cozinhar o tumor, a gente ainda cozinha um pedaço de tecido saudável, né, em volta do tumor. A gente faz uma margem de segurança de 0,5 a 1 centímetro. O ideal é a gente, se puder, fazer uma margem de segurança de 1 centímetro em volta do tumor, porque a gente sabe que o câncer é como se fosse aquele desenho do caranguejo, né? Tem a bolinha e tem as perninhas. Então, o objetivo se aquela bolinha tiver alguma perninha ali em volta, né, a gente queimar as perninhas também e não dar chance desse tumor recidivar. O objetivo é sempre curativo nesse tipo de tratamento. E uma das grandes vantagens desse procedimento, eu vou falar tanto por radiofrequência quanto por micro-ondas, né, que são tecnologias... A micro-ondas é uma evolução da tecnologia de radiofrequência. Mas a grande vantagem desses procedimentos é, primeiro, fazer um tratamento minimamente invasivo, né? Então, grande parte dos pacientes que não teriam condições de serem submetidos a uma cirurgia convencional, ou por algumas comorbidades, ou pela idade avançada, né? A gente propõe esse tratamento minimamente invasivo. E no caso do hepatocarcinoma, uma coisa muito importante é que o paciente tem duas doenças, na verdade. Ele tem uma cirrose. O hepatocarcinoma é um tipo de câncer que é muito frequente nos pacientes que têm cirrose, né? Então, o paciente já tem algum grau de insuficiência hepática, o fígado dele já não é um fígado bom, já é um fígado deficiente, e o objetivo é matar o tumor sem matar o paciente. Então, a vantagem da ablação é que a gente consegue matar o tumor, né, se for um caso bem indicado, né, a localização do tumor, o tamanho do tumor, o resultado seria semelhante ao da cirurgia convencional, né, dependendo das características, com a vantagem da gente preservar o parênquima hepático. Então, para o fígado cirrótico, se a gente conseguir preservar ali 1 grama, 10 gramas, 20 gramas de tecido, é muito importante. Quanto mais a gente conseguir preservar no fígado cirrótico, mais a chance do paciente sobreviver. E além disso, é muito comum o paciente não ter só um câncer. O fígado cirrótico é um fígado produtor de tumores. Então, às vezes, no diagnóstico, a gente não acha um câncer. A gente vai ver, na hora que a gente percebe um câncer, o paciente ali, no exame, a gente percebe que ele tem, às vezes, dois cânceres, 3 cânceres. E a cirurgia, ela passa a ser mais complexa ainda, com menos chance de preservação do parênquima hepático. E a ablação também tem vantagem nisso, porque a gente consegue preservar mais o parênquima do fígado, fazer um procedimento de menos complexidade, tá? E uma outra vantagem, que mesmo se o paciente tem um câncer só naquele momento do diagnóstico, e aquele câncer for tratado ou por ablação, ou por cirurgia, ou de qualquer outra forma, existe a possibilidade, existe uma estatística que diz que cerca de 80% dos pacientes cirróticos que tiveram um câncer, eles têm 80% de chance de ter um novo câncer nos próximos 5 anos. Então, a gente, com a ablação, está preservando o parênquima hepático e dando permissão para ele, permitindo que ele possa fazer um novo procedimento depois de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Dependendo da localização do tumor,
a cirurgia, às vezes, tira um pedaço grande do fígado e pode ser mais difícil para ele, né, se aparecer um outro tumor no futuro, ele ser submetido a um procedimento potencialmente curativo. Bem complexo, né? Precisa mesmo ter esse acompanhamento, né? E buscar essas alternativas. Quase sempre, né, as pessoas, os pacientes que são indicados a mim, são indicados por médicos, por cirurgiões, geralmente cirurgiões de fígado, ou cirurgiões do aparelho gastrointestinal, ou por hepatologistas. Então, é sempre uma equipe multidisciplinar que pensa, discute, vê o que é melhor para o paciente. Cada caso é um caso. Às vezes tem um caso, a gente sempre tenta seguir, existe uma tabelinha, né, dos critérios de Barcelona, que a gente sempre tenta seguir aquela tabela, mas sempre os casos são discutidos. Às vezes um caso que na tabela, teoricamente, seria melhor para um caso, né, para um tipo de procedimento, ou a cirurgia, ou o transplante, às vezes discute se seria melhor para ablação, às vezes alguns médicos mandam para mim o paciente para ablação, e a gente define que não é a melhor opção. É sempre visto com muito discutido. Cuidado, né? Perfeito. Com muito cuidado. Perfeito. Doutor Rodrigo, doutor Claudemiro, muito obrigada, viu, pelas informações. Deu para saber bastante sobre o câncer de fígado, a importância também de procurar uma ajuda médica competente, como vocês comentaram. Muito obrigada. Voltem mais vezes aqui ao Mundo UFG para a gente poder conversar mais um pouco. Até a próxima. Gente, intervalo rapidinho. Daqui a pouco o Gustavo Soares está chegando com eventos aqui da universidade. Até já. Hoje, sexta-feira, tem agenda aqui no Mundo UFG. Vem chegando o Gustavo Soares para contar um pouco para a gente sobre os eventos da universidade. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite, Letícia. Tudo ótimo. Como vai? Eu inicio dizendo a minha autodescrição. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem de pele clara, jovem adulto, cabelos escuros, curtos, uso um bigode, um cavanhaque. Estou vestido com uma camisa social nesse momento. Estou no meu quarto, então ao meu fundo é possível ver meu guarda-roupas. Exatamente, Letícia, eventos maravilhosos da universidade. Olha só, hoje, a partir das 19 horas, o projeto Música no HC, no Hospital das Clínicas da UFG, vai receber o cantor e compositor brasileiro Pádua. Olha só, esse projeto, Música no HC, ele incentiva a campanha de doação de sangue para o banco de sangue do HC da UFG. Então, se você tem interesse de assistir o show e curtir, vai ser transmitido ao vivo no canal da UFG, no YouTube, a partir das 19. Acabar o Mundo UFG, corre para o canal da UFG no YouTube. Na segunda-feira, a UFG vai inaugurar 3 novos lugares na universidade. Olha só, vai ser inaugurado a Biblioteca Seccional das Humanidades, também vai ser inaugurado o segundo prédio das Humanidades e também o mini auditório Marielle Franco. Tudo a partir das 10 horas da manhã, na segunda-feira, lá no Pátio das Humanidades, no campus Samambaia, que fica no setor Itatiaia, zona norte de Goiânia. E para finalizar, eu falo que entre os dias 6 e 10 de dezembro vai estar acontecendo o evento Conexões Artesanato. Essa iniciativa é um evento colaborativo de alunos, pesquisadores e professores que discutem temas específicos. Na segunda-feira, o tema específico vai ser a tradição e a inovação da renda irlandesa. Isso tudo transmitido a partir das 18 horas no canal do YouTube da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC. Eu volto com você, Letícia. Perfeito, Gustavo. Muito obrigada pelas dicas, viu? Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até. Gente, vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre a influência da UFG na vida do artista Dalton Paula. Ele vem ganhando o mundo aí, tem acervo inclusive no Museu de Arte Moderna lá de Nova York. Rodou. Olá a todos, meu nome é Dalton Paula, moro e trabalho em Goiânia, sou artista visual e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha relação da UFG, ela começa de uma forma bem curiosa. Em Goiás, a gente teve um salão, que foi um salão muito importante, Salão de Arte Contemporânea, e os
monitores do salão, os estagiários, eles eram todos estudantes da UFG. E eu gostava muito de visitar esse salão e passava lá 3, 4 horas vendo tudo, perguntando tudo. E me inspirava muito naqueles estagiários. Eu falei assim, nossa, eu quero estudar nesse lugar. Até que terminei o meu 2º grau, eu tive a possibilidade de fazer o vestibular e consegui ingressar em 2007. Fiz o meu curso e foi um momento que eu me coloquei como estudante de fato e um lugar de experimentação. E aí eu me deparei com um universo muito outro do que eu já estava acostumado dentro das artes visuais. E isso abriu muito minha mente, assim. Foi nesse mesmo momento que meu trabalho começa a circular no cenário nacional através dos salões de arte contemporânea. E estar numa universidade pública e gratuita, para mim, foi fundamental. De outra forma, seria talvez inviável. Então, para mim, foi super importante estar numa universidade pública, estar numa universidade que tenha acesso e que pensa a diversidade. Eu tive a oportunidade de ter acessos a ateliês, né, e oficinas, que isso foi muito importante assim, para trazer uma base e desenvolvendo o trabalho. No começo eu tinha um trabalho que ele era classificado como naif. Aí eu começo a desenvolver outros trabalhos como fotografia, vídeo, performance. Então eu pude sair com um portfólio, uma reflexão de trabalho que me preparou muito para o mundo, para estar nos espaços de discussão, de pesquisa e de exposição. E hoje eu posso falar que uma coisa que funcionou, que deu certo, né? Hoje eu estou expondo no país todo, começando a expor internacionalmente. O trabalho está em instituições públicas como o MASP. Não é fácil, é um grande desafio, mas é algo que é possível. Legal demais, né? Ó, só lembrando que essa conversa aí com o Dalton foi antes da pandemia, por isso que ele tá sem máscara, tá? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Sextou mais uma vez, a semana já acabou de novo. Segunda-feira eu tô aqui de volta, 6 da noite, te esperando, hein? Até lá!